27 dias sem Vasco. É que o clube deve fazer e também o que a gente espera. As mudanças necessárias e os reforços que tem que chegar para esse elenco. Vamos falar também sobre a possível renovação de Medel e, obviamente, sobre a chegada de Léo Jardim à seleção. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta-Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta-Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. E curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal. E aí, galera, o Vasco é eliminado, né, do Campeonato Carioca. Vamos passar aí 27, 28 dias, dependendo de quando for marcado o jogo do Vasco contra a equipe do Grêmio, né, pelo Campeonato Brasileiro. A priori pode ser no dia 13, 14 ou 15 de abril, mas até lá o Vasco vai estar parado. Ramon Dias, Emiliano Dias terão muito trabalho. Ramon Dias pediu novamente ontem, na sua entrevista coletiva, que houvesse a contratação de um meio-campista, que esperava que isso acontecesse até o início do Campeonato Brasileiro, e nós, torcedores vascaínos, também esperamos isso. Ramon Dias e Emiliano Dias, inclusive, como trouxe Zé Comer, perderam, né, um parente, o irmão do Ramon Dias, consequentemente tio do Emiliano Dias, faleceu horas antes do jogo contra a equipe do Nova Iguaçu. Mas o Vasco precisa olhar com carinho essa posição do camisa 8, do nosso Paulinho, do nosso Jair. O Vasco perdeu essa referência de jogador. Ontem o Praxedes não fez isso. O Galdames também não é esse jogador. Matheus Carvalho é o que mais se aproxima, mas ainda precisa melhorar em algumas questões de posicionamento. Então o Vasco precisa buscar esse estilo de jogador. O Ramon Dias está pedindo há muito tempo. E esse jogador ainda não chegou. E se eu não chegar, o Vasco terá dificuldades no Campeonato Brasileiro, porque a maioria dos times que estão no top do Campeonato Brasileiro tem meio campo muito forte. E a gente sabe que o jogo ele se ganha e se perde no meio campo. Então o Vasco precisa buscar esse estilo de jogador. Quais jogadores você indicaria, Léo? Hoje a gente vai ter que olhar para o mercado nacional. Temos o Denilson, Fernando Sobral. Temos o próprio Marlon Freitas, que eu acho muito difícil sair do Botafogo. Entre outros jogadores, Fausto Vera, que pode fazer essa posição, além de ser um 5, mas pode fazer essa posição também. A gente vai ter que buscar alguém com esse mesmo estilo Paulinho de jogar. A gente poderia ter ido lá no Casapia e buscar o Pablo Roberto, que jogava juntamente com o Cleiton, fazia logo um pacote nessa negociação. Mas o que se sabe é que o Vasco terá que fazer. Obviamente, a expectativa é que o Vasco faça jogos nesses dias que ficarão sem jogos oficiais. E eu, se eu for o Vasco, eu vou lá buscar o Corinthians, jogo contra a equipe do Fluminense, jogo contra a equipe do São Paulo, que são equipes que estão sem calendário nesse momento também. Faz um teste, cara. Joga com um time que tá no nível da Série A pra gente ver o que é que a gente precisa. Apesar de ser amistoso, isso é importante pra gente testar como é que tá a nossa equipe. Vai lá, busca esses times, faz esses jogos. Faz jogos também com times de menor expressão pra manter o ritmo dos jogadores, até pra botar alguns reservas só a jogar. Mas vai buscar esses times que estão fora das competições estaduais, que estão na Série A, pra gente poder medir forças com eles. E aí sim a gente poder saber também como é que tá o nível da nossa equipe, porque a gente enfrentou poucas equipes da Série A esse ano. São somente 3, né? As 3 do Rio. E a gente precisa, obviamente, medir como esse elenco pode se comportar na Série A do Campeonato Brasileiro. Falando agora sobre jogadores, o Léo Jardim já embarcou para a Inglaterra, deve estar chegando aí nessa segunda-feira ainda, para se apresentar à seleção brasileira. O jogador tem a sua primeira convocação, né? Ele acertou ao vir ao Vasco, né? Porque um ano depois da sua chegada ao Vasco, está convocado para a seleção brasileira. E enfrentará aí o Inglaterra e Espanha. Inglaterra já nesse final de semana, dia 23, e Espanha no dia 26. Então serão os 2 primeiros jogos. Ainda não sabemos se o Léo Jardim vai ser titular, se não vai ser titular, mas é uma grande oportunidade do Léo Jardim aí chegando à seleção brasileira. O Vasco
também está de olho na questão do mercado, né? A expectativa é que o clube acerte um patrocínio master. As conversas voltaram a evoluir. Esperamos que isso aconteça. O Vasco também tem conversas para a renovação de Medel, que o contrato acaba no final desse ano de 2024. O jogador tem o interesse de continuar no Vasco, a diretoria tem o interesse de manter o jogador, a comissão técnica também. E como trouxe os amigos do Atenção Vascaínos, o Vasco já conversa para poder renovar o contrato do capitão vascaíno, o Medel, que é um jogador que vem importante, é uma das lideranças dentro desse elenco do Vasco e também tem o interesse aí de permanecer no Gigante da Colina. As conversas começaram antes mesmo da eliminação para a semifinal do Campeonato Carioca, na eliminação da semifinal do Campeonato Carioca, e continua agora. Provavelmente a gente deve ter um avanço nesses próximos dias, e aí vamos ver quanto tempo o jogador de 34 anos, o Medel, pode renovar com o Gigante da Colina, mas é um interesse mútuo, tanto do Vasco quanto do jogador, para que ele permaneça no Gigante da Colina. Inclusive já deu entrevista falando, né, quando foi questionado sobre o Boca Juniors, que tinha interesse em continuar no Gigante da Colina. Então é isso. Agora teremos um hiato, né, gente? Um hiato de 100 jogos do Vasco. Aí teremos muitas especulações, acredito eu, jogadores que estão se destacando aí no futebol estadual, apesar de que eu acho que não vi muita gente que me interesse assim. Acho que é um campeonato estadual, além dos jogadores do Nova Iguaçu, que depois do que eles fizeram ontem no vestiário, eu acho muito difícil um jogador vir aqui pro Vasco, né? Os caras tiraram onda. Já pensou o cara chegando no CT Moacir Barbosa falando assim: ah, vou jogar no Vasco? Vai ser cobrado pelos jogadores que encontrar. Mas enfim, não vejo em outros campeonatos estaduais jogadores que me interessem ou que chamassem a minha atenção. Tomara que o scout do Vasco, o próprio Alexandre Matos, estejam atentos e consiga descobrir coisas que a gente não conseguiu ver nesses campeonatos estaduais. Campeonato muito difícil, mas ou o Vasco vai buscar alguém de time grande aí, ou vai ter que apostar, e aí nas apostas é como eu digo, não vejo ninguém que me chame a atenção nessas apostas. Para as posições que a gente precisa. Então é isso. Tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar aqui. É sempre um prazer ter vocês junto com a gente. O Mentaléu tá chegando a 13 mil inscritos. Conto com vocês. E agora é foco total no Campeonato Brasileiro. Temos aí mais 2 competições para disputar esse ano. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Nem tudo está perdido, mas a diretoria do Vasco precisa entender que para que nada esteja perdido, o Cabo da Ciolo inclusive falou hoje, né? Se honrarmos a Deus, poderemos ser campeões brasileiros. Enfim, acho que a gente pode melhorar aí e ter um time mais qualificado. Tem que olhar que não deu certo no Campeonato Carioca. Tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas, muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe a todos e valeu!